Treino em Foco, qualificando seu treino. E hoje nós vamos aproveitar uma pergunta do nosso seguidor Matheus Rosa para discutir até onde a gente deve fazer a execução na remada e a execução na puxada. Até onde nós devemos projetar a fase excêntrica. Acompanhe o vídeo de hoje. Bom pessoal, o Matheus Rosa nos colocou aí uma pergunta no Face, questionando: João, até onde eu devo alongar os meus músculos durante a execução do exercício de remada e do exercício de puxada? Pelo que deu para entender aí da pergunta do Matheus, não é na verdade um alongamento dos músculos, até onde eu devo projetar minha fase excêntrica, porque a gente pode interpretar aqui, vejam bem. Se eu vou executar uma remada, eu estou fazendo a fase concêntrica e estou fazendo a fase excêntrica do movimento. Fase concêntrica, fase excêntrica do movimento. Na fase excêntrica do movimento, há um trabalho de alongamento sob tensão muscular dos músculos atuantes. Aqui no caso, trapézio e romboides de forma bem significativa, junto com o deltoide posterior e os flexores do cotovelo, um certo grau de tensão. Então vejam bem, há um trabalho de encurtamento dessa musculatura, agora há um trabalho de alongamento dessa musculatura sobre tensão muscular, já que eu estou freando o movimento executado pela remada. Pelo que deu para entender aí da pergunta do Matheus, é até que ponto eu devo executar esse movimento excêntrico. Vejam bem, eu executei agora aqui um movimento excêntrico até o final. Finalizei a fase excêntrica, volto a fazer fase concêntrica, fase excêntrica, parei o movimento, volto a fazer fase concêntrica. Esse movimento final da fase excêntrica até o final da execução aqui do exercício de remada, com os cotovelos totalmente tensionados, é o que nós, treino em foco, chamamos de ponto de descanso. É uma posição tal durante toda a execução do movimento de fase concêntrica e fase excêntrica, fase concêntrica e fase excêntrica, é uma posição tal que no final desse movimento eu tenho um baixo grau de tensão muscular nos músculos dinâmicos motores do movimento, que atuam com contração dinâmica durante a execução do movimento. Então, Matheus, a melhor ideia é você não vir até esse ponto. Você pode ver aqui, ó, que eu estou batendo um papo com você, o peso está ainda sobre a barra, tanto é que eu vou soltar agora o peso aqui para vocês verem que eu estou sustentando o peso aqui. Vejam bem, eu simplesmente soltei o aparelho. Vocês viram então que eu estava conversando com vocês. Então vamos lá, fase concêntrica, fase excêntrica, e fico sustentando o peso. E aqui eu posso ficar durante todo esse vídeo conversando com vocês e falando, sustentando o peso. A tensão muscular gerada sobre o meu trapézio e sobre os romboides é muito baixa, tanto é que eu vou soltar o peso aqui para que vocês possam perceber novamente que eu estava sustentando o peso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa posição é o que nós chamamos de ponto de descanso. Por que nós chamamos de ponto de descanso? Porque essa posição gera baixa tensão muscular, diferentemente da fase concêntrica ampla e da fase excêntrica até antes de finalizar a extensão do cotovelo. Aqui eu estou mantendo os pesos suspensos, conversando com vocês, mas a tensão muscular é bem maior do que se eu ficar com um grau de alongamento total. Aqui, particularmente, eu estou sobre a acomodação do peso. Agora, se eu ficar nessa posição final, a tensão muscular é muito maior. Então, fase concêntrica, fase excêntrica, sem estender completamente, fase concêntrica, fase excêntrica, sem estender completamente o cotovelo. Aqui a tensão muscular já é bem maior. Tanto é que nessa posição, conversando agora com você, já estou sentindo um certo grau de fadiga. Se eu mantiver nessa posição, eu consigo continuar o vídeo sem maiores dificuldades. Usando aí a terminologia que o Matheus colocou, não alongue completamente o movimento então na remada. O mesmo pode ser colocado para a puxada. Não alongue completamente o movimento na puxada, porque você vai entrar também no ponto de descanso. A gente vai gravar agora para mostrar para vocês. Bom pessoal, vejam só, agora eu estou aqui no exercício de puxada, eu já estou no final do movimento excêntrico. Então mais uma vez, trabalho concêntrico, trabalho excêntrico, trabalho concêntrico ou fase concêntrica e fase excêntrica. Se eu finalizar o movimento da fase excêntrica, os pesos estão suspensos. Eu estou mantendo a suspensão dos pesos, eu tenho uma tensão, só que sobre a acomodação dessa carga sobre as minhas articulações nessa posição.
Então vocês podem ver que eu estou aqui conversando com vocês sem maiores dificuldades, tendo um certo grau de tensão na musculatura, mas muito baixo. Agora, se eu fizer a fase concêntrica e começar a conversar com vocês e tentar manter o vídeo assim, eu vou ter uma tensão muscular muito maior, porque aqui eu não estou em ponto de descanso. Se eu vier antes de finalizar a extensão do cotovelo, fizer a fase concêntrica e ficar até um determinado ponto de flexão do cotovelo sem estendê-lo completamente e começar a conversar com vocês, aqui eu tenho uma tensão muscular bem maior. Eu não vou conseguir manter essa posição mesmo em isometria por muito tempo. Agora, se eu finalizar o movimento, entrar em caixa articular para manter essa posição, eu entro em ponto de descanso e aqui eu posso com certeza ficar 3, 4, 5 minutos conversando com vocês nessa posição. Não alongue a sua musculatura, o termo que você está usando, não alongue ao máximo a sua musculatura. Na verdade, esse alongar, o movimento que nós estamos fazendo aqui é sobre tensão excêntrica, não é um alongamento normal de um trabalho de alongamento. Mas quando eu finalizo o trabalho aqui, é um ponto de acomodação, um ponto de descanso. Eu diminuo de forma bem significativa a tensão da musculatura. Na verdade, nessa posição para manter agora aqui, eu estou sentindo mais a empunhadura da barra, uma fadiga na empunhadura do que propriamente no latíssimo do dorso, que é um dos músculos privilegiados ou tensionados nesse exercício. Agora, se eu manter nessa posição, eu já tenho uma sensação que o latíssimo do dorso está atuando de forma bem significativa. Então, não estenda completamente o cotovelo, volte a tracionar, não estenda completamente o cotovelo, volte a tracionar. Essa é uma forma de executar. Vou continuar esse vídeo segurando a barra para vocês perceberem isso que eu estou falando. Uma estratégia que vocês podem fazer para perceber essa questão dos pontos de descanso que nós colocamos no treino em foco é: faça a execução em um dia sem o ponto de descanso, limitando um pouco a sua fase excêntrica até esse ponto que eu estou mostrando. Conte as repetições máximas que você fez nesse dia. Em um outro dia você execute o mesmo exercício com a mesma quilagem entrando em ponto de descanso como eu entrei agora aqui. Você vai verificar que entrando em ponto de descanso, muito provavelmente você vai conseguir fazer bem mais repetições do que você faz sem a utilização dos pontos de descanso. Porque você vai ter, utilizando os pontos de descanso, um alívio da tensão muscular em alguns momentos, o que vai dar uma recuperação maior para a sua musculatura, permitindo a execução do maior número de repetições do exercício. Faça esse teste, você vai perceber isso. Então essa foi a postagem de hoje do Treino em Foco, respondendo ao Matheus. Espero que vocês tenham gostado, entendido as lógicas do treinamento. Aguardo vocês na próxima semana em mais um Treino em Foco. E vejam bem, eu continuo aqui no meu ponto de descanso, baixa tensão muscular. Grande abraço, até a semana que vem. Série única se refere a se fazer uma única série para cada exercício. Nós não entendemos isso como o mais adequado. Nós entendemos que talvez aí 2, 3 séries possa dar um volume de repetição muscular do exercício mais adequado. Até porque nós temos que pensar assim: o que seria mais importante num treinamento iniciante, para um indivíduo iniciante?